Olá, caros ouvintes, caras ouvintes, estamos mais uma vez aqui no Byte Furado para nossa gravação semanal. Na verdade, são 2 episódios por semana que a gente tem publicado. O primeiro de games, que sai na quinta-feira, e outro de tecnologias, que sai no sábado. Nesta semana vamos fazer uma inversão, então o nosso episódio de tecnologia vai sair na quinta-feira, vai sair primeiro. Você que está ouvindo aí vai ouvir agora o nosso episódio sobre tecnologia. E lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, é só procurar lá @Byte Furado. No Facebook também, Byte Furado, muito simples de achar a gente. Estamos no Twitter, a mesma coisa, @Byte Furado. E temos um site, né, em que colocamos algumas notícias, algumas informações, bytefurado.blogspot.com. Então, procure a gente lá nas redes sociais, siga a gente para mais notícias, mais informações, para a gente rir de alguns memes que nós compartilhamos nas redes sociais, que é muito legal. Então, estamos aqui hoje, eu, Ryzen. E eu, Pegasus. Tio Gamer falando. Bem, vocês ouviram aí, estamos aqui, Ryzen, Pegasus, Fink, Tio Gamer. Nosso companheiro Thomas não pôde participar desse episódio Tech, mas ele estará com a gente nos próximos episódios aí. Então, começando o nosso episódio de hoje, nós temos nosso tradicional giro de notícias. Trago uma notícia muito interessante, que é da Xiaomi, né? Que ela se prepara para o lançamento global do Mi Reader para concorrer com a Amazon Kindle, né? Então, nós estamos num momento muito delicado de pandemia. Nesse momento em que muita gente está fazendo o isolamento social, ficando em casa, né? Fazendo home office, também algumas coisas estão se destacando, né? Como jogos, né? Séries, filmes e a leitura, né? Então, para quem não conhece, o Amazon Kindle é um dispositivo da Amazon que oferece uma tela muito mais tranquila para ler do que você lê na frente do computador ou no seu tablet. E a Xiaomi, né, que a gente sabe que lança de tudo, então vai tentar competir com o Amazon Kindle com o seu Mi Reader, né? Agora, algumas coisas interessantes desse leitor de e-book é que possivelmente ele vai vir com Bluetooth 5.0, o que dá a ideia de possibilitar ouvirmos audiolivros, né, através de algum fone de ouvido Bluetooth ou de caixinhas de som Bluetooth. Ele tem uma tela de 6 polegadas com resolução HD, muito parecida aí com os dispositivos da Amazon. Agora, o interessante dele mesmo, que eu fiquei realmente impressionado, é que ele roda uma versão modificada do sistema operacional Android 8.1 Oreo, né? E a gente pode ler TXT, EPUB, PDF, DOC, XLS, PPT. Então, isso realmente, para mim, é uma novidade, porque os Kindle da Amazon, eu tenho um, gosto muito. É muito legal fazer uma leitura nesse dispositivo e não numa tela de computador, que é mais cansativa, mais brilhante, né? E principalmente os e-reader, eles possibilitam a gente ler, inclusive, de dia, com uma luz do sol alta, né? Com uma luminosidade grande. Então é um dispositivo muito interessante. E a gente vai ter que uma hora migrar, né, para esses dispositivos digitais, né? Usar menos papéis. Inclusive, nesse momento em que a gente está numa pandemia, em que a gente precisa fazer uma quarentena, você fazer a compra de um dispositivo, de um livro digital é muito mais simples, né? Você faz a compra ali no site e na mesma hora você já pode fazer o download para o seu dispositivo, já começar a ler aquele livro sem precisar, né, esperar aquele tempo de entrega que para nós que somos do Pará é bem mais demorado, né? Então demora vários dias para chegar os nossos livros quando a gente faz nossas compras, mas com esse livro digital é muito mais rápido. Aproveitando a fala do Raiz, ontem eu fiz a compra de um livro de Química para a matéria que eu estou fazendo agora, na Faculdade de Engenharia da Computação. E o prazo estimado de entrega é de 15 dias, mais 2 para postagem. Então, realmente, você tem um leitor digital, onde você pode comprar o e-book e já ter acesso a ele instantaneamente. É uma proposta bem interessante. E a gente realmente aguarda que outras empresas, não só Xiaomi e Amazon, lancem seus vamos chamar assim, livros digitais, para que a gente possa, de fato, estar abandonando os livros impressos, né? Eu vejo isso com bons olhos. Recentemente eu mudei de estado, eu morava em São Paulo. Atualmente estou morando no Pará, próximo da cidade do Ryzen. Ele mora em Santarém, mora em Altamira. E para minha mudança, eu não quis deixar meus livros para trás, tenho bastantes livros. E para trazer meus livros, eu tive que fazer um investimentozinho de R$ 1.400. Então, se meus livros fossem digitais e tivessem num dispositivo desse, com certeza era só colocar o dispositivo no bolso ou na bolsa e vir tranquilamente, sem precisar fazer esse investimento para poder trazer esse mundo de livros, né? Quase uma biblioteca de livros.
a gente que gosta de tecnologia já abandonou o filme, né, em DVD, em Blu-ray, a gente não usa mais. Daqui a pouco os jogos também vão ser todos digitais e por fim os livros, né? É uma tendência que eu acho que não tem como evitar. Só queria destacar que já existem, né, outras opções aqui no Brasil de leitores digitais, né? Nós temos o Kobo Read, e também temos o Leve, né, que é da Saraiva. Inclusive eu tive um Leve um tempo atrás, e todos estes dispositivos eles têm algumas características, né? Mas assim, pelo que eu já vi, já pesquisei bastante antes de comprar o meu Kindle, eles são bem limitados, né, nessa função do sistema deles, né? Então esse da Xiaomi realmente ele surpreende por trazer um Android nele, e parece que ele vai... Eu acredito que se ele tiver todas essas funcionalidades, inclusive possibilitando os audiolivros, né, vai ser realmente um dispositivo bem interessante. Ryzen, existe alguma informação no sentido de que haverá a possibilidade de você poder fazer edição de arquivos nesse leitor da Xiaomi, tendo em vista que ele tem Android? Na notícia de lançamento dele e nessa notícia que eu estou trazendo hoje, não vi essa questão da edição. Realmente não sei se vai poder fazer a edição. O que a gente pode fazer normalmente é destacar, né? A gente pode destacar uma parte do texto, a gente pode consultar um dicionário. Então, olha como é interessante. Você está lendo um livro físico, aí você não sabe uma palavra, você tem que ir para o seu celular, ou para um dicionário, ou para o seu computador, fazer a pesquisa daquela palavra. E com o leitor digital, você simplesmente segura ali, né, em cima daquela palavra, e você já consulta rapidamente o significado daquela palavra. Inclusive no Kindle a gente faz uma pesquisa do dicionário, faz uma pesquisa inclusive na Wikipedia, né? Então é bem interessante mesmo. E tem uma coisa interessante no Kindle também, que é você saber, né? E isso aí você pode ativar e desativar, mas se você deixar ativado, você pode ver quais as passagens que foram mais marcadas, né? Por leitores aí do Brasil todo. Então, você está lendo lá o seu livro e você passa numa parte, então você vai ver lá, essa parte foi marcada por não sei quantas pessoas, né? Então é interessante também, de certa forma você compartilha ali, né, sua marcação e tal, com outras pessoas. Mas é muito interessante, é muito prático. Ele é de 6 polegadas, né? Bem pequeno, você pode levar para qualquer lugar. Você coloca na mochila rapidinho, você leva para qualquer lugar e você vai ter muitos livros ali. Você pode ter uma infinidade de livros ali dentro daquele seu dispositivo, né? Então é realmente bastante interessante. Mas eu, nessa parte da edição, não vi na notícia, não sei dizer. Agora sim, Pegasus, para edição, com certeza é melhor um tablet ou computador, né? Porque mesmo ele sendo um dispositivo que tem um Android e que ele tem 1 GB de memória RAM e 1,8 GHz, um processador quad-core, ele não deve ser também uma coisa muito rápida, né? Então, assim, normalmente esses leitores digitais é para a gente fazer coisa básica mesmo, né? Fazer uma leitura, uma marcação, ver um dicionário, acessar alguma coisa rápida na internet. Inclusive existe essa possibilidade de ter um navegadorzinho ali, mas não tem a mesma função no tablet, né? Inclusive isso é uma das coisas diferenciais, né? Porque no tablet você tá ali e você vai entrar na rede social, no Facebook, no Instagram, numa coisa, e você acaba perdendo o foco da leitura, né? Já os leitores digitais, ele tem essa característica de ter mais um foco apenas ali na leitura daqueles livros. O hardware dele passa a ser otimizado para leitura, né? E essas funções que você fala que já vem integrado nele realmente são incríveis, cara. Você poder pegar ali uma palavra mais difícil que você não sabe o significado e ali no momento da leitura você já conseguir ir ao dicionário para ter várias definições, com certeza vai fazer com que a leitura seja uma leitura melhor, né? Você compreender melhor a essência do texto, né? Fica bem mais dinâmico, bacana. Essa integração entre outros aplicativos, além daqui da leitura. É muito bom mesmo, bem legal mesmo. Fiquei com vontade de comprar um desse agora. É muito bacana, eu recomendo. A minha segunda notícia de hoje é sobre a OLX, né? Então, eu acho que nossas ouvintes devem conhecer, né? A OLX é uma empresa holandesa, sediada em Amsterdã, onde a gente vai e faz nossas vendas, né? De algum produto que a gente já não usa mais, quer ganhar algum dinheirinho com aquele produto que tá ali escanteado, ou a gente quer vender um terreno, quer alugar uma casa. Então tem muita coisa e muitas oportunidades na OLX, né? Vender um carro, uma bicicleta. Então aí tem muitas utilidades, né? E a OLX, ela tá lançando agora uma carteira digital para concorrer com o Mercado Pago, né?
nessa sexta-feira, dia 24, a OLX ela apresentou essa carteira chamada OLX Pay e vai concorrer diretamente com o Mercado Pago, né, que é do Mercado Livre. Inclusive, em uma edição anterior, a gente já falou um pouco sobre o Mercado Livre, que é uma empresa argentina. A OLX diz que vem testando essa maneira de pagar desde maio. E é muito interessante porque dá uma segurança às operações entre vendedores e compradores. E aí melhora essa competição entre a OLX, né, e o Mercado Livre. O grande atrativo dessa novidade, que é os pagamentos de produtos e serviços, podem ser feitos por cartão de crédito, à vista ou parcelado em até 12 vezes, né? Então que beleza, você está procurando uma coisa usada, né, na sua cidade, onde você não vai ter esse prazo maior de entrega. Inclusive nós que somos aqui do norte, né, temos esse diferencial de ter um prazo muito longo às vezes para entrega de alguns produtos que a gente compra na internet. E aí você vai poder agora parcelar na OLX em 12 vezes. Então é uma maravilha, né? Com a possibilidade inclusive de usar o saldo da sua carteira digital. Então se você vender alguma coisa e você tem um saldo, também você vai poder utilizar para outras compras. De acordo com a página da OLX, esse serviço ele vai ser gratuito e o vendedor poderá receber o valor em sua conta no período de 24 horas após a finalização da venda. Mas assim como o Mercado Livre, né, eles vão ganhar um dinheiro, alguma coisa, quando esse vendedor quiser, né, fazer a transferência do valor para sua conta corrente. Então, quando você é gratuito para você receber ali, mas você querendo passar esse valor para sua conta corrente, né, para poder sacar, comprar alguma coisa fora do Mercado Livre, você vai ter ali um desconto em cima do valor, né? Lembrando que até 15 de agosto vai estar gratuito, esse valor de desconto não vai existir nessa fase inicial até esse dia 15, mas esse OLX Pay por enquanto vai estar disponível só no Android. Então outras versões de web, mobile e iOS ainda vão ser lançadas nos próximos meses, por enquanto só no Android. Outra coisa muito interessante é que a OLX também fechou uma parceria com os Correios, então o vendedor ali também pode optar por fazer essa opção de entregar o produto pelos Correios, e aí também vai ser essa questão inicial, não vai ser cobrada a taxa, mas depois de 15 de agosto nós vamos ter uma taxa de 10 a 2 mil reais para o vendedor. Aí depende do tamanho do produto, do valor que seja, né? Mas essa parceria possibilita que a gente consiga fazer a entrega desse produto que a gente vende através dos Correios, né? Enviando pelos Correios. Eu mesmo já vendi coisa no OLX e às vezes dá um pouco de medo, né? Quando alguém quer comprar alguma coisa nossa e a gente não sabe a procedência da pessoa, né? Para combinar para entregar, não sabe se a pessoa vai querer fazer alguma coisa, te dar um calote, sei lá, né? Então, realmente dá uma maior segurança esse modelo de entrega pelos Correios e essa possibilidade de parcelar suas compras, né? Eu achei muito interessante. Só para garantir que eu entendi, os ouvintes vão entender, essa taxa é de R$10 a R$2.000 ou de R$2.000 a R$10.000? Eu fiquei perdido aqui. Pois vão ter uma taxa inicial entre R$10 e R$2.000 para o vendedor, né? Então, até o dia 15 de agosto vai haver uma isenção dessa taxa. Mas aí dependendo do produto, do serviço que for vendido, ofertado ali, vai variar entre R$10 e R$2.000 a taxa de entrega, né? Com parceria com os Correios. Ah, tá, beleza. Valeu pelo esclarecimento, Ryzen. Esse serviço realmente é muito legal, é bem interessante. Tomara que eles não façam a mesma coisa que o Mercado Pago faz. Recentemente tentei fazer uma venda pelo Mercado Pago e eu me deparei com um problema que me deixou bem chateado. Para poder o comprador conseguir fazer o pagamento, o meu Mercado Pago, obrigatoriamente ele teria que ter Mercado Pago. Ele não conseguia fazer, por exemplo, usando o aplicativo da Nubank ou de um outro banco digital qualquer, ou até mesmo pelo aplicativo de um outro banco tradicional, como o Banco do Brasil, Bradesco, enfim. Não conseguia fazer a leitura do QR Code para fazer o pagamento. Ele era obrigado a ter o Mercado Pago no celular dele para poder ele conseguir fazer esse pagamento. Isso me deixou bem chateado. Tomara que a OLX não cometa esse mesmo erro e eles permitam que qualquer outro aplicativo possa ter interatividade com o deles, né? E consiga fazer esse pagamento usando qualquer banco digital. Seria bem legal mesmo e eles teriam um ponto aí de alta competitividade com o Mercado Pago, né? Tirando essa restrição besta aí. Acho interessante essa possibilidade de poder parcelar, porque às vezes a gente quer se desfazer de alguma coisa, mas o preço à vista é muito salgado para quem vai comprar. Aí geralmente quer parcelado e onde vai arranjar uma máquina, alguma coisa assim para passar o cartão parcelado, né? Então aí já tem essa possibilidade e já é bem mais prático. Com certeza. Essas são minhas notícias de hoje e eu passo
a vez pro Tio Gamer. Falar um pouco aqui sobre o INSS e a aposentadoria, né? Porque o que acontece? Os aposentados e pensionistas, eles ficam recebendo aposentadoria, o valor todo mês, enquanto estiverem vivos, né? Depois que partir, não tem mais direito, né? Não tem por que continuar recebendo. E para isso, eles precisam comparecer às agências da Previdência Social para comprovar que estão vivos, né? Às vezes a pessoa é tão idosa que vai algum representante da família, vai com procuração, aí às vezes é até complicado porque tem que ser autenticado no cartório, assinatura, e aí nesse momento de pandemia tudo isso é um risco, né, por causa da aglomeração. E aí entra a parte da tecnologia, né? A partir do mês que vem, o INSS vai começar testes para que os pensionistas e aposentados possam utilizar a câmera do celular para reconhecer o rosto, né? Quando eu vi essa notícia, achei estranho, porque o título dela é assim, ó: INSS confirma o uso de selfie para manter benefícios dos segurados. Aí eu pensei, selfie é uma foto, né? Então o cara pode estar morto, mas com uma foto de quando estava vivo, né? Mas aí não, lendo a notícia a gente vê que é reconhecimento facial. Então realmente vai ter uma tecnologia para identificar se a pessoa está ali mesmo na frente do celular. E como é um teste, a gente não sabe ainda qual vai ser a eficiência disso, mas é muito interessante. A gente sabe que o reconhecimento facial para desbloquear celular não é 100%, tem gente que já descobre algumas brechas, mas assim, para evitar aglomeração, tá valendo tudo, né? Eu fico torcendo para isso dar certo. Minha mãe é aposentada, não lembro agora se é todo mês ou se é mês sim, não, mas de vez em quando ela precisa fazer essa prova de vida, né, que eles chamam. Às vezes é um saco, viu? Agora tá mais fácil, que ela consegue já também tá fazendo a prova de vida usando a digital, no caixa eletrônico. Mas antes deles fazerem essa possibilidade, ela tinha que ficar pegando fila para ir falar com o gerente, para poder o gerente fazer a prova de vida dela, e era uma coisa realmente muito, muito chata de ficar fazendo. Então, se der certo fazer por reconhecimento facial, usando o celular, de repente usando até a câmera do próprio caixa eletrônico, ia ser bem legal mesmo. Facilitar demais a vida dos nossos idosos, né? Que já tiveram tanta dificuldade na vida, para que ficar agora colocando mais burocracia para eles agora quando estão na fase mais vulnerável, né? É inevitável, né, que a tecnologia vá avançando. Só precisa mesmo que esses representantes de empresas, essas pessoas que tomam as decisões, terem mais confiança, né, nesse tipo de tecnologia. Então, eu acho que algumas coisas a gente tem melhorado durante a pandemia, né? Então, é complexo porque a gente deixa para fazer muita coisa só quando acontece uma situação radical, né? Então, muitas empresas já perceberam que dá para fazer home office, dava inclusive para melhorar a qualidade do desempenho, né, dos seus funcionários através do home office. Inclusive a questão de transporte, né? Porque às vezes muitas pessoas têm que pegar horas e horas de transporte para ir, para voltar do trabalho, e isso é muito problemático. Muitos trabalhadores e trabalhadoras, inclusive, gastam bastante dinheiro com transporte. Então, essa questão da prova de vida, né, é até engraçada, né? A gente tem que provar que está vivo. É interessante que se possa mesmo, de alguma maneira, usar as tecnologias, né, para melhorar esse sistema, como ele é feito, né? É feito anualmente, né? De todo ano, o idoso tem que ir lá provar que está vivo, né? Porque às vezes realmente acontece do idoso falecer, a família não avisa e fica recebendo o benefício ali por um prazo, né? Então, se não houvesse essa obrigatoriedade de provar, né, que a pessoa está viva, realmente a família poderia nunca avisar o INSS que a pessoa faleceu e ficar recebendo por bastante tempo esse valor. E é interessante que a gente acaba melhorando muitas coisas diante da dificuldade, né? Mas antes tarde do que nunca, né? Como diz o ditado. É isso mesmo, não sei até que ponto é verdade, mas acho que antropólogos ou filósofos podem confirmar se acontece isso mesmo, né? Da gente ser mais criativo quando os recursos são escassos, né? Parece que a gente se esforça mais e aí tem mais ideias e mais criatividade. Eu não sei se tem mais criatividade ou se esforça mais, mas realmente, em vista da necessidade, a gente acaba criando novos meios, novas tecnologias. Nós podemos perceber isso, inclusive, com questões, assim, culturais, às vezes, né? Por exemplo, o Japão, ele sofre bastante de terremotos e tudo mais, então lá os prédios, as pontes, a cidade deles em geral, são construídas de forma a não sofrer tanto impacto quando acontecer um terremoto de algum grau um pouco mais intenso, né? Então, enquanto isso aqui na nossa região, que a gente não sofre nada disso, obviamente a gente não pesquisa essas tecnologias, né? Então a gente não precisa, a gente não vai pesquisar sobre elas. A gente vê muito isso, então. A gente não vai pesquisar coisas que a gente não vê uma necessidade.
E é importante também destacar que em muitas famílias o idoso, né, que recebe esse salário, ele é o arrimo de família, né? Ele que é o sustento do núcleo familiar ali. Então é importante que o INSS suspendeu esse período aí das pessoas provarem que estão vivas, né, durante a pandemia para evitar as aglomerações, e as pessoas continuaram recebendo. E aí agora estão tentando fazer uma maneira de contornar essa situação, né, tentando por meio da tecnologia. Então é importante destacar isso aí, né? Muitas famílias aí sobrevivem graças a essa aposentadoria daquele idoso, né, que é arrimo de família. Realmente a pandemia trouxe muitas mudanças, né? Inclusive até na área da educação. Cursos como medicina, engenharia civil, enfermagem, que até então o MEC não tinha feito acordo para que esses cursos pudessem ser ministrados à distância. Algumas matérias desses cursos já estão sendo feitas à distância, né? As faculdades meio que não tiveram opção e tiveram que fazer à distância. Posso citar aqui como exemplo o NASP Engenheiro Coelho, que é a Universidade Adventista de São Paulo, faculdade onde eu estudei. Engenharia Civil lá é estritamente presencial, e os outros cursos, os demais cursos da instituição também. E atualmente os meus colegas que ainda estão lá estão estudando Engenharia Civil à distância no NASP. Eu falei, olha só, o que uma pandemia mundial não é capaz de fazer, não é mesmo? Agora eles estão fazendo à distância um curso que, quando eu perguntei para a coordenação desta possibilidade, eles falavam que era completamente inviável. Mas quando? Onde já se viu engenharia civil à distância? E eles caçoavam de outras faculdades que poderiam vir a ter esse curso à distância. Inclusive hoje a Uninter é uma faculdade que possui engenharia civil à distância. Já é uma faculdade tradicional na área da educação à distância. E o pessoal, a coordenação de engenharia civil do NASP simplesmente desdenhava dessa possibilidade de engenharia civil ser à distância. E hoje, né, cá estão eles tendo engenharia civil à distância. Então, essa questão que o Raiz levantou realmente é muito interessante. Por que a gente espera condições tão adversas para tentar criar um modo que, de certa forma, facilite a vida do estudante, né? Eu atualmente estudo à distância e eu acho muito mais interessante para mim, como estudante, estudar no meu computador em casa do que, como o Raiz falou, pegar, por exemplo, 3 horas de ônibus para poder você se deslocar da Zona Leste de São Paulo para você que estuda na Zona Oeste, por exemplo. Você tem que praticamente passar São Paulo de um lado para o outro, literalmente, para poder ir para a faculdade. Eu estudei um tempo lá e eu saía às 6 horas da manhã de casa para chegar 8h30. Muitas das vezes eu chegava atrasado na faculdade. 8 horas, 8h30 da manhã na faculdade. Então, quase 2 horas e meia, 3 horas de viagem. Dentro de um ônibus, metrô, e tudo lotado. Aquele inferno de São Paulo que o jornal faz bem em noticiar todos os dias. Quando você não ia de trem, metrô e ônibus lotado, você vai de carro lotado. E estudando à distância, você evita esse tipo de coisa. Então você acaba economizando 6 horas do seu dia, né? Que é 3 para ir, 3 para voltar. Você não vai morar na faculdade, então 3 para ir, 3 para voltar. Você acaba economizando 6 horas do seu dia, simplesmente porque a universidade, que é o tempo que você fica na universidade, diga-se de passagem, simplesmente porque o MEC autorizou que você pode sim estudar em casa. E aí coisas, lógico, por exemplo, um médico não tem como fazer uma aula prática em casa. Então, obviamente, vai ao hospital fazer aula prática. Mas coisas teóricas, qual que é o impedimento do médico estudar anatomia na teoria em casa e ir para a faculdade apenas nos dias de aulas práticas, né? É uma possibilidade. Então, de fato, essa pandemia veio mostrar como a tecnologia pode facilitar a nossa vida em vários aspectos. A notícia que o Tio Gamer muito bem trouxe traz a questão da melhoria de vida para o idoso, mas olha só, quantos outros aspectos do nosso dia a dia a tecnologia também pode estar ajudando, não é mesmo? Beleza, então passa pro Pegasus. Tem notícia aí? Primeira notícia de hoje é a respeito do TikTok. Grupo de hackers Anonymous foram protagonistas de mais um episódio, no mínimo, peculiar. Uma conta no Twitter, supostamente da Anonymous, disse para que os usuários do TikTok deletassem esse app. A notícia traz pra gente o seguinte: o aplicativo é acusado de integrar uma ação massiva de espionagem operada pelo governo chinês. O aplicativo teria acesso a hardware e informações de rede do telefone. Se por um lado o TikTok sobe nos rankings de aplicativos mais populares de 2020, por outro, sua reputação sofre ataques constantes.
Nos últimos meses, repercutiram denúncias de que o app compartilharia informações dos usuários com o governo chinês. Isso, inclusive, levou os Estados Unidos a anunciar a possibilidade de bani-lo de seu território. Agora, a famosa rede de hackers anônimos endossa a lista de entidades que desaconselham o seu uso. E a gente fica pensando, né, gente? Até que ponto essas acusações são verdades e até que ponto essas acusações são caluniosas? Será que de fato esse aplicativo faz esse trabalho de espionagem para o governo chinês? Ou será que simplesmente é mais uma das faces da guerra comercial que os Estados Unidos vêm desempenhando contra a China? E aí, o que vocês acham, colegas? Essa, Pegasus, é uma temática bem complexa, né? E os anônimos acabam fundamentando aí o que os Estados Unidos vêm falando sobre o TikTok, que é um dos aplicativos que está em efervescência, né? Está, digamos assim, na moda. Muita gente usando, crescendo absurdamente. Claro que o TikTok, né, ele vai responder dizendo que não é bem assim e que leva em consideração essas acusações, né? Em declaração ao jornal espanhol, o representante do TikTok disse que leva a sério as acusações feitas e que fechou parceria com empresas de segurança de nível mundial para avaliar e corrigir os possíveis problemas relacionados à privacidade dos usuários, né? Que, se forem reais, realmente são muito graves, né? E o TikTok alega que é liderado por um CEO americano que possui centenas de funcionários, inclusive do setor de segurança, nos Estados Unidos. Então é uma empresa aí também que não está só na China, né? Tem funcionários nos Estados Unidos, tem um CEO americano. É claro que sempre quando se fala de dados a gente tem preocupação com os nossos dados, né? Porque a gente sabe que a maioria dessas redes sociais, elas realmente colhem nossos dados e vendem, né? É uma coisa muito lucrativa para elas, né? Inclusive, alguns dos nossos dados, né, eles foram usados em eleições recentes, né, de forma desfavorável à democracia. Mas fica aí a nossa dúvida, né, de saber realmente o que está acontecendo. É engraçado os anônimos se aliarem ao mesmo time aí dos Estados Unidos, mas não duvido de nada não. E as acusações são realmente graves, né, de que o TikTok teria acesso a todo o hardware do telefone, né, inclusive CPU, dimensões e resolução da tela, uso de memória, espaço em disco, né, os aplicativos que a gente tem instalado, inclusive os que foram deletados recentemente, informações de rede como Wi-Fi, IP do roteador, a presença de root ou jailbreak no dispositivo, né, se você ali quer fazer uma modificação, fez um root ali, né, no seu dispositivo para colocar um sistema diferente. E o mais grave, né, localização, na minha opinião, né, tudo isso é grave na verdade, mas também diz que pode colher a localização em tempo real atualizada a cada 30 segundos. Então, realmente, se forem verídicas essas acusações, é um negócio impressionante, né? Eu, inclusive, instalei um tempo TikTok no meu celular, é bem interessante, você fica preso ali naqueles vídeos, né? Eu, particularmente, gosto de vídeos engraçados, mas eu percebi que é uma rede social que você acaba perdendo muito tempo ali, vendo aquelas coisas, e acabei desinstalando, né? Mas eu acho que a gente deve ficar de olho nessas acusações aí. Eu realmente fico com o pé atrás com relação aos Estados Unidos, porque ali existe uma guerra comercial. Então, quando um aplicativo de muito sucesso que tem sede na China, né, começa a fazer muito dinheiro e a crescer muito, claro que os Estados Unidos têm um interesse econômico ali por trás, mas essas acusações são sérias, né? Então a gente também tem que tomar segurança com os nossos dados. Vindo dos Estados Unidos ficou com essa cara de fofoca mesmo, né? Ele fala isso e a gente pensa, mas é porque tu não gosta deles, né? Aí tem que ver se vai aparecer mais informação aí, se vai ter mais alguma análise técnica de outro país, alguma coisa assim, pra ver se endossa mais essa informação. Com certeza, acho que de todas as acusações, essa questão de ter a sua localização atualizada a cada 30 segundos é o que é mais preocupante, cara, porque isso na mão de uma empresa, beleza, até não me preocupa tanto, mas imagina cair na mão de alguém que tem intenção de te sequestrar, sei lá, roubar você mesmo, fazer um mal contra a tua família, porque sabe que naquele determinado horário você não tá em casa, ou algo nesse sentido. Eu vendo na questão mesmo da criminalidade usando essa informação, isso meio que me apavora bastante. Nossa próxima notícia saindo de um app que está crescendo tanto quanto o TikTok, indo para uma outra empresa gigante que está cada vez mais crescendo. A notícia é justamente a respeito de mais uma possível expansão dela.
a empresa cujo qual estamos falando é a Amazon, que quer adquirir parte da maior varejista da Índia. A Amazon ela está nos estágios iniciais de adquirir 9,9% da Reliance Retail, maior grupo varejista da Índia, que opera cerca de 10 mil lojas, na tentativa de ter uma participação estratégica na JioMart. A companhia, que faz parte do conglomerado trilionário da Reliance Industries, tem mais de 3,5 milhões de clientes por semana e está espalhada em mais de 6,5 mil cidades do país. A Amazon ela já tinha feito alguns investimentos na Índia, e o maior deles agora vai ser esse com a Reliance Retail. Na Índia também tem mais uma dúzia de investidores, entre eles o Facebook e o Google, que participam em 33% da venda, e eles têm um empreendimento de 20 bilhões de dólares. A Amazon também ela está tentando fazer uma aliança com a Future Retail para que ela possa usar o seu e-commerce para que eles possam fazer vendas online, né? Então a Amazon está se aliando com a maior empresa de varejo da Índia, que é a Future Retail. O dono é considerado o homem mais rico da Índia. E a Amazon está querendo fazer a parceria justamente com ele, para que ele possa disponibilizar os seus produtos a partir do seu e-commerce na Índia, né? Outra empresa norte-americana que também está brigando e está se posicionando no mercado indiano é o Walmart. Ele adquiriu uma participação majoritária do Flipkart, outra grande rede de e-commerce da região, por 16 bilhões de dólares, e aumentou sua participação na empresa em uma nova rodada de financiamento de 1,2 bilhões neste mês. Então nós temos dois grandes gigantes americanos, que é o Walmart e a Amazon, brigando pelo mercado indiano. E por que não brigariam, não é mesmo? A Índia é imensa quando se fala de questão territorial, e também é um dos países mais populosos do mundo. Então, realmente, com certeza, se eu fosse um desses grandes investidores, seria um mercado que eu teria muito interesse em estar participando nele. Quando falamos dessas grandes big techs, né, a gente está lidando com um momento talvez crucial, né, para o futuro do capitalismo, e a gente vê que o poder dos monopólios ele está crescendo muito, né? Então o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, ele é o cara mais rico do mundo, né? Inclusive, no dia 29 de julho, está marcada uma audiência no Congresso norte-americano para ouvir aí os representantes dessas big techs da Amazon, da Apple, da Google e do Facebook, para discutir essas questões do monopólio, né? Porque essas grandes empresas elas têm feito algumas coisas que têm preocupado bastante. Por exemplo, o Facebook, né, ele vai ter que se explicar aí pelo seu monopólio na compra do Instagram, do WhatsApp, do Messenger, né, que é um dos mensageiros também do Facebook. Então, o Facebook já era enorme, comprou o Instagram e comprou o WhatsApp, então você vê que é um monopólio muito grande, né? A Amazon, ela é líder indiscutível no comércio online, né? Representa aí 40% das vendas de comércio eletrônico nos Estados Unidos. Então, quando uma empresa enorme dessa, né, quer entrar em outros territórios, né, dominar, ter um domínio mundial, é muito preocupante, né? Porque a gente vai ficar na mão de poucas pessoas, né? Poucas empresas, poucas organizações, poucos fundos, eles acabam dominando uma fatia enorme do comércio. E aí, se você tem um domínio tão grande por parte de poucas empresas, então você tem alguns problemas, né? Porque com o monopólio essas empresas vão poder fazer algumas coisas que elas não poderiam com livre concorrência, né? Então, quando você tem uma concorrência diminuída, você acaba podendo fazer coisas que podem ir contra os interesses do consumidor, que podem atender somente aos interesses daquela empresa, né, que tem ali um monopólio sobre certa área, então um certo controle. Então todas essas
Big Techs estão aí sob escrutínio, né, popular e das autoridades mundiais, inclusive a Europa também tem se mexido no sentido de investigar as operações dessas grandes empresas, né. A Amazon, por exemplo, ela está sendo acusada, né, de controlar ali dentro do seu comércio online os valores que empresas terceiras, né, que entram ali dentro para vender, do que elas vendem. Então, quando a Amazon deixa outras empresas venderem produtos ali dentro, ela tem certo controle e ela tem certas informações privilegiadas, né? Então, algumas empresas, editoras, vendem livros ali dentro, então a Amazon tem uma certa quantidade de informações sobre quais livros vendem mais, etc. Sendo que a própria Amazon tem negócios com livros, vende livros virtuais, né? Então ela acaba tendo um monopólio muito grande. Outra coisa também, a Apple está sendo acusada também de cobrar uma taxa de 30% das assinaturas dos serviços, né? Só que quem tem um celular da Apple só pode comprar na Apple Store, né? Então você fica limitado só àquela loja e as pessoas que vão desenvolver programas, jogos, ali vão ter uma taxa cobrada sobre elas, enquanto a Apple faz esse monopólio sobre aquela loja e também tem acesso a essas informações, né, sobre os apps que mais vendem e tudo. Então, são algumas complicações. Os Estados Unidos estão de olho nessas grandes empresas. Provavelmente era para ter ouvido elas na segunda-feira, mas passou para agora para quarta-feira, dia 29. E aí você, ouvinte, você já deve ter... Quando está ouvindo esse podcast, já deve ter aí mais informações sobre o que aconteceu durante essas audiências, né? Que deve contar aí com esses grandes aí empresários, né? Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai. Então, grandes figuras aí, Tim Cook, né? Da Apple. Grandes figuras aí que vão depor em audiência no Congresso nos Estados Unidos nos próximos dias. Durante os anos, a forma de você administrar um negócio, a forma de você interagir com o mercado, ele veio evoluindo, né? Antigamente o pessoal falava, quem tem informação domina. Até tempos atrás, 2000 para cá, essa informação era verdadeira. Atualmente, já só a informação sozinha não vale mais de muita coisa. Atualmente nós estamos vivenciando a mudança disso e agora o que realmente conta é o conhecimento. Não é só a informação em si. E com certeza, quando você tem um monopólio de todos esses dados, essas informações que são geradas a partir desses dados, o teu conhecimento em vários segmentos acaba sendo gigantesco, né? Então, de fato, o que essas grandes empresas estão fazendo, basicamente é isso, né? Elas estão dominando o Big Data, estão dominando, e cada vez mais a tendência é que elas cresçam mais, e cada vez mais. Então é muito bom realmente saber essa informação, Raiz, de que o governo americano está preocupado nesse sentido, né? De proteger a livre concorrência, provavelmente também o livre comércio, e criar formas de normatizar isso, né? Para que elas não dominem todo o mercado e esmague completamente a concorrência que possa querer surgir e acaba nem surgindo, né? Tipo uma plantinha que tá nascendo no meio da floresta e a floresta sufocando aquela plantinha, né? Para que outros negócios também possam sair, né? Porque isso é muito benéfico para nós consumidores, né? Quanto mais empresas no mesmo segmento, melhor pra gente. Os caras vão fazer melhor e provavelmente tentar fazer mais barato também, né? Agora, se você é dono de tudo, você põe o preço que você quiser e o consumidor é obrigado a pagar, porque se você não comprar daquela pessoa, você vai comprar de quem? Se é só ele que vende. Né? Então acaba que o monopólio é realmente muito prejudicial nesse sentido. E é muito bom saber mesmo que o governo está tomando providências para tentar, pelo menos, amenizar o efeito disso, né? Exatamente. Caros ouvintes, caras ouvintes, chegamos ao final das nossas rodadas de notícias. Vamos passar para um momento especial das nossas recomendações. Eu hoje trago para vocês uma deliciosa recomendação, que é o filme Alita, Anjo de Combate. É um filme recente, de 2019. Tem uma nota boa no IMDb de 7.3. Eu gosto bastante do IMDb porque são notas das pessoas que assistiram e foram ali, né, pontuar, dar a sua opinião. E conta a história de uma ciborgue que é de cientista. E essa ciborgue, ela não tem memórias de sua criação, mas possui grande conhecimento de artes marciais, né? Uma ciborgue
conhecedora de artes marciais, já dá pra ver que é um filme bacana, vocês não acham não? Então, enquanto ela busca informações sobre seu passado, ela trabalha como caçadora de recompensas e descobre um interesse amoroso, né? Então tem tudo aí nesse enredo para ser um filme bacana, né? Que tem uma boa pegada de ação. Eu particularmente gosto desses filmes de ação que tem um conteúdo assim mais moderno, né? Não é aquele filme somente de sangue nos olhos, tiro, porrada e bomba. Que tem um enredo, tem uma certa história, tem o envolvimento de tecnologia e fica aí a minha dica. Minha recomendação será o filme A Origem, que tem o nosso maravilhoso Leonardo DiCaprio e nos fala aí sobre acredito que seja futuro, né? Que possuímos uma máquina que nos permite compartilhar, invadir e controlar ali os sonhos. Então o filme se passa ali todo girando em torno dessa habilidade e o Leonardo DiCaprio, que faz o papel de Don Cobb, é um ladrão que tem a habilidade de roubar segredos das pessoas enquanto elas estão dormindo ali nos seus sonhos. E para fazer isso, eles desenvolvem várias técnicas. Ele está atrás agora de fazer um crime perfeito para ganhar uma soma de dinheiro muito grande, porque ele tem um certo problema de dinheiro, né? Então, ele vai atrás de alguns parceiros para poder realizar esse crime. É um filme muito legal, nos dá umas ideias bem interessantes ali sobre algumas questões de mundo e sonho. Até onde é o mundo, até onde é um sonho. Sem contar que nos mostra realidades nos sonhos ali que são bem interessantes e algumas questões que, se eu falasse, eu acho que ia ser um pouco de spoiler, então não vou falar, mas que vão se aprofundar nos sonhos ali que vão acabando fugindo um pouco sua mente. Esse filme é muito interessante. Você, cara ouvinte, não desista no começo, porque o começo é um pouquinho confuso, mas depois tudo se explica. Depois da Amazon reunir toda essa informação sobre o mercado, o TikTok pegar as informações do celular e o INSS usar reconhecimento facial, vou recomendar Watch Dogs 2, que a gente assume o papel do Marcos, que é um hacker. Ele usa o celular para invadir o celular das pessoas que estão no mesmo ambiente que ele. Aí ele consegue dar ali uma foto, a profissão, a idade, saber que crimes já cometeu, quanto dinheiro tem na conta, informação pra caramba. E aí ele se junta com outros hackers para combater uma organização que vende essas informações, né? Então tem tudo a ver com o episódio de hoje. E a minha recomendação é uma minissérie não tão nova assim, ela é de 2003, é Hitler, A Ascensão do Mal, de Christian Dugway. Essa minissérie ela dramatiza a vida de Adolf Hitler antes de se tornar um líder político. Você pode chamar de líder político, né? Assim, acompanhamos como o artista frustrado e ex-soldado entra em contato com as ideias do seu tempo, como o comunismo e o fascismo. O roteiro repassa os principais fatos de sua trajetória, como o golpe de Munique ou a elaboração do livro Minha Luta, onde Hitler expôs suas ideias antissemitas, ou seja, contra os judeus, e tudo isso tem como pano de fundo o período entre as guerras mundiais de 1918 a 1939 e a crescente polarização política na Alemanha. Faço essa indicação para que vocês ouvintes possam estar refletindo como a ideia de uma pessoa pode contaminar todo um país e causar uma guerra mundial. Então, a gente vê cada vez mais a polarização política no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, no mundo em geral, como ela está se desenrolando, e que a gente possa ter uma atitude diferente do que os nossos antepassados tiveram no período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Que a birra de um ou outro representante não faça com que toda uma nação vá à guerra em nome de ideais que nem seus são, né? São de outra pessoa. Então que a gente possa preservar a paz que com muitas vidas foram conquistadas e que a gente possa usar a tecnologia para difundir a paz e não a guerra, não a violência, né? Que a gente vê que infelizmente não é bem o que está acontecendo, né? Pessoas estão disseminando o seu ódio e seu rancor pela internet, aproveitando às vezes até de ser um ato anônimo, que acaba que em alguns lugares você não precisa se identificar para poder fazer certos comentários. Então, aproveitando desses resquícios, as pessoas estão utilizando de maneira equivocada para espalhar o ódio, que a gente possa ser um agente contrário disso, que possamos espalhar a paz e o amor, igual diziam os hips, e não a guerra.
Chegamos ao final do nosso episódio sobre tecnologia do Byte Furado. Um agradecimento especial ao Tio Gamer, ao Pegasus, ao Fink, a mim, Ryzen. Espero que vocês, ouvintes, gostem desse nosso episódio, que vai sair agora na quinta-feira. Você já deve estar ouvindo aí na quinta-feira ou na sexta, ou quem sabe o dia. Mas aguarde nosso episódio sobre games para sábado. E tchau, tchau. Paz e amor, bicho. Falou. Faça amor e não guerra.